noite, pessoal. Estamos agora em uma das lives mais aguardadas, esperadas, para a gente falar aí sobre a cena do crime, para a gente falar sobre reprodução simulada dos fatos e ninguém melhor do que o cara que estava lá fazendo isso, o perito criminal Ricardo Salada, faz parte do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP de São Paulo, né, perito com uma vasta experiência e 28 anos de perícia criminal e que está aqui com a gente para fazer um bate-papo legal aí, mostrar um pouco sobre o trabalho da perícia e o trabalho que ele realizou nesse caso de repercussão nacional. Mas ele parece que não foi sorteado, né, para um caso de repercussão apenas, mas para vários, e entre eles tem um caso da família von Richthofen também. Então, quem quiser acompanhar mais o trabalho, né, do Ricardo Salada, só é colocar lá no perfil do arroba dele. Ricardo Salada vai acompanhar algumas postagens dele, coloca coisas do dia a dia deles também, para vocês entenderem que o cara que consegue fazer todo esse trabalho com maestria, ele também tem a vida dele, as coisas que ele gosta de fazer, e isso é muito legal. E hoje em dia, Ricardo, é uma das questões muito procurada pelo público. A gente está aqui com a galera distribuída aí de norte a sul do país, tem gente de todos os estados, né, participando, pessoas que querem se tornar peritos, tem colegas peritos criminais também, e outras pessoas que são de áreas correlatas. E esse caso, ele chocou muito o Brasil por várias circunstâncias, né, por várias situações que estavam atreladas a ele, né. Então, antes de passar aqui a palavra, o Ricardo Salada, ele é formado em engenharia elétrica, né, pela PUC do Rio Grande do Sul, e trabalha aí no DHPP, né, de São Paulo, que é um departamento específico para cobrir a parte de homicídios, e existe um direcionamento, inclusive, de casos que tem uma repercussão maior, ou uma demanda, inclusive, de detalhes técnicos, né, um direcionamento de alguns peritos, e o Ricardo Salada, sem sombra de dúvida, sempre vai ser uma ótima opção para a chefia, porque ele vai lá, mata a bola no peito, bota no cantinho, né, e consegue resolver aí todas essas circunstâncias. Ricardo, muito obrigado, e é um prazer enorme estar aí nesse bate-papo agora com você, né, falando sobre esse caso aí da Elise Matsunaga. Boa noite, Tabosa, boa noite a todos, né, agradeço aí a oportunidade da gente poder estar aqui trocando ideias, e isso para a população, para os colegas, os peritos e para as pessoas que querem ingressar na área, que, vamos dizer, existe dentro da profissão aquele glamour, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a vida de perito é uma vida sobrecarregada, né? Que normalmente não tem esse glamour todo. A gente sabe que as dificuldades que a gente tem no dia a dia, só mesmo a gente sabe que a gente enfrenta, né? Então é uma coisa assim que esse caso, entre outros, né, foi um caso assim que marcou a sociedade assim como um todo, e eu não sei se é sorte ou azar que sempre cai no meu plantão, né? Não é que eu vá ser chamado para atender o caso, eu estou de plantão e cai para mim os trabalhos que eu tenho que executar. Então acaba, para uns azar, para mim sorte, porque eu acho que são onde realmente a gente trabalha exigindo mais da gente. Isso. Esses casos de repercussão, ou esses casos que você consegue, né, sair de um ponto A para um ponto B, percorrendo aí um caminho, uma jornada, onde você consegue, através das provas materiais, sair amarrando essas pecinhas do quebra-cabeça, parece fazer muito mais sentido do que às vezes acontece, né, casos que são muito simplórios e parece até que, né, que às vezes parecem enfadonhos, né, e embora que não dê tanto trabalho, mas parece que não dá o prazer, né, de você ver o seu trabalho se concretizar. Parece que você pegou uma pedra bruta e saiu esculpindo até formar um objeto, né? Isso é verdade, né? Onde a gente utiliza mais o nosso aprendizado, vamos colocar dessa forma, realmente nesses casos que exige
aquela atenção redobrada, aquele empenho redobrado, porque em todos os casos existe um empenho, mas esses casos exigem muito mais da nossa massa cefálica trabalhando, né, para desvendar aquela imensidão de vestígios e indícios que existem no local. Então é uma coisa assim que para mim eu chego a dizer que é bastante salutar, né? Eu gosto muito desse tipo de caso porque exige mais. Exige bastante, né? Nesse caso específico, né, da Elise, a gente vai ter aí duas situações, né? Uma do momento, então, talvez do chamado, houve um chamado para quando se suspeitou da cena do crime se tratar do apartamento da Elise e posteriormente a questão da reprodução simulada. Como é que foi fala um pouquinho como foi isso, né? Então, o que aconteceu, estaria eu de plantão, né? E a minha chefe ligou dizendo que tinha uma equipe do DHPP que precisava ser feito um luminol que na casa do empresário que estaria desaparecido. Então já começou a haver, a parte da investigação, uma suspeita que a Elise estaria envolvida nesse desaparecimento. Que poderia ser não um desaparecimento, mas sim um homicídio. Então o que aconteceu? O apartamento era dois duplex, que foram reformados para compor um único apartamento. Então era uma área monstruosa. Tipo assim, para se ter uma ideia, o banheiro da suíte do casal era a área de um dormitório, né, de uma suíte. Então, quer dizer, tinha banheira, tinha chuveiro, tinha a pia, o balcão da pia tinha mais de 3 metros de comprimento. Então, assim, umas coisas assim, tudo bastante avantajado, assim, pelo tamanho do apartamento. E o que nós procuramos fazer, dentro da suspeita inicial, foi a busca por resíduo de sangue ou alguma coisa que levasse a uma observação que o Marcos poderia ter sido executado dentro do apartamento. Então nós começamos a procurar pelo local mais óbvio para nós, que seria dentro no pavimento superior. Haviam 3 suítes, cada qual com a sua banheira, né? Então nós começamos, vamos dizer, pesquisar os banheiros, os quartos, né, os closets, corredor. Tinha uma pequena copa no andar de cima, tinha uma brinquedoteca para a filha do apartamento. Então, vamos dizer, nós passamos algumas horas realizando trabalho de vistoria de luminol nesse pavimento superior. Paralelamente a isso, os investigadores que foram até o local tiveram informação que ela havia trocado o colchão, né? E aí a gente, ela trocou o colchão, o cara some e ela troca o colchão, pode ser que ela tenha matado ele no colchão. E aí os investigadores conseguiram levantar que o colchão foi dado por uma das funcionárias dela. Só que até obter essas informações, nós começamos a fazer o luminol, acho que de 8, 9 horas da noite, aí já eram umas 2 para as 3 horas da manhã, né? Aí se parou então o trabalho com utilização de luminol, e nós fomos até a casa dessa empregada dela, que levou o colchão. Então, só que era muito longe para São Paulo, era muito longe, e além depois tinha que achar a casa da empregada. Conseguiu-se achar a casa da empregada depois de algum tempo, se fez o luminol no colchão, e por frustração inicial nossa, deu negativo no colchão, né? Então aí, até pelo adiantado da hora, a gente, vamos encerrar, porque não adianta voltar para o apartamento para continuar, né? Na parte de cima não identificamos nada, e acabou, vamos dizer, eu voltei ao meu plantão, e a equipe de investigação, nesse tempo eles conseguiram a temporária da Maria, da Elise,
e ela ficou presa dentro da temporária, né? Aí isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu estava conversando com o delegado, que era o Dr. Mauro Dias, e fui conversar com ele: ó, doutora, nós temos que voltar para o apartamento. Aí ele: mas voltar para quê? Só para fazer o andar de baixo, nós só fizemos em cima. Embaixo não deu tempo, porque nós saímos para ver o colchão e não deu tempo para terminar. Aí ele: ah, tá ok. E aí, nesse tempo que a gente estava fazendo o luminol, a vistoria no andar de cima, a Elise estava muito tranquila, né? Estava lá com o advogado, estava com o delegado, mas de uma forma tranquila. O que aconteceu? Na quarta-feira, ele mandou buscar a Elise e falar que a gente ia voltar para o apartamento dela. E ela, estranhamente, perguntou: mas já não foi feito o trabalho? E aí ele explicou: não, foi feito no andar de cima, agora nós vamos para o andar de baixo, né? Aí ela começou, acho que a ver que a situação ia ficar pior para o lado da situação dela, então ela resolve confessar, né? Então, no período da tarde de quarta-feira, ela resolve confessar o caso, que ela tinha realmente executado o Marcos e esquartejado para dispensar as peças, né, os pedaços do Marcos. Então a equipe se deslocou para a noite. Então nosso primeiro trabalho realmente foi um trabalho de elaboração da reprodução simulada, né, na versão da Elise, e observação de algumas coisas que a gente já tinha em função do corpo do Marcos que havia sido achado, né? Então, embora não havia saído ainda o laudo da necropsia, pelas fotos do encontro das peças lá na cidade de Cotia, que é na Grande São Paulo, dava para se observar que tinha uma zona de tatuagem, né? Então a gente queria saber qual é que seria a condição de disparo dela para reproduzir produzir essa zona de tatuagem, e quais foram os movimentos dela dentro do apartamento. Então ela começou contando uma história que ela chegou de viagem, dispensou a babá, que ela havia viajado para o Paraná, né, visitar a família, e na volta então ela resolve contar para o Marcos que ela havia contratado um detetive particular para seguir o Marcos. E nessa semana que ela foi acertada com esse detetive, que ele teria toda a liberdade de sair com com a amante, né? Porque ela estaria viajando. O detetive, então, teve um trabalho assim fácil, né? Fazendo como a documentação para provar essa infidelidade dele. E depois ela acaba tendo esse relatório e dispensa a qualquer outra atividade desse investigador particular. Aí ela narra que ela estava na mesa, tinham pedido uma pizza, e ela conta para ele, então aquele ficou brabo com ela, furioso, porque ela estaria gastando o dinheiro dele com um detetive particular, né, isso aí tudo na versão dela, né? E que teria dado um tapa nela e começou a xingá-la de uma forma bastante agressiva, e falando que ia ficar com a filha dela, que ela era louca, que ela tinha problemas, que ele ia internar ela, que a filha ia ficar com ele. Às vezes causa algumas, a gente examinando paralelamente, causa estranheza, porque para a ex-mulher, então não ficava com a filha. Então às vezes fica difícil ele querer ficar com a filha, né, diante da narrativa dela. E uma coisa que é curiosa, que ela fala que ela conversou com ele depois que ele pegou a pizza,
Mas na filmagem do elevador, ele já sobe dando pontapé nas paredes do elevador. Tipo que a situação de desavenço, entrevero inicial já havia começado, antes dele descer para pegar a pizza. São coisas que começam a ficar antagônicas dentro da versão da Elise. Em dado momento, ela narra que ele brabo, ela vai até uma sala que tinha um bar, e tinha uma pequena cômoda, onde eles guardavam armas de formas espalhadas na casa, porque tinham medo de entrar algum ladrão ou acontecesse alguma coisa. Então eles teriam várias armas espalhadas pela casa, para proporcionar um acesso mais fácil. E ela pegou essa arma, que seria uma arma que ele comprou para ela, uma Embel 380, né? E ela vai em direção a uma copa que dá acesso também à cozinha. E ele vem por esse corredor, né? Passa pelo hall de entrada, pela sala que tem o bar, e vai em direção a ela. Então ela narra que foi medido a distância de 1,92 m da boca do cano até o orifício de entrada na cabeça do Marco, pela narrativa dela. Isso tudo acontecendo em 2012? Ou isso já na versão pré-reprodução simulada de 2014? Isso aí dá, não. Foi tudo junto, não teve de distância de tempo. Ela matou ele, uma semana depois ela confessou, foi feito esse trabalho na segunda-feira no andar de cima, na quarta-feira já foi feita a reprodução simulada, foi tudo junto, não teve distanciamento temporal. Sim, isso ajuda muito, né? Entende? Porque é muito comum também ter situações de reprodução simulada depois de anos, né? Sim, eu atualmente eu tenho feito basicamente reproduções simuladas, e eu pego de 2015, 2017, 2019, outro dia eu peguei uma de 2020, nossa, uma nova, né? Mas a grande maioria tem o lapso temporal bastante grande, então acaba prejudicando, porque às vezes o aspecto físico do local muda, né? A pessoa já não se recorda, às vezes com testemunhas, né? Sim, porque passou muito tempo, as pessoas não se lembram, né, da situação. A pessoa foi por aqui ou por ali, você, putz, não lembro, deu 1 ou 2 tiros, a pessoa, eu sei que teve tiro, mas eu não me lembro quantos. Então, quer dizer, acaba realmente prejudicando a reprodução. E às vezes a gente sofre, porque vem para o DHPP. Às vezes tem situações que são as piores, que vamos dizer, homicídio de autoria desconhecida, quando a vítima é socorrida. Na capital, tá, onde existe o DHPP, esse tipo de crime seria investigado pelo distrito de área. E a perícia pelo que a gente chama lá do sangue. Então, já quando eles não resolvem, aí vem pro DHPP depois de 6 meses, 1 ano. Aí o DHPP vai começar a investigação até esclarecer, relata o inquérito. Aí vai às vezes para o Ministério Público, aí o Ministério Público resolve pedir uma reprodução simulada. Aí demora de novo para voltar tudo para o DHPP, agendar a reprodução simulada, ser feito o laudo, os desenhos, tudo que deve ser feito. Mandar de novo, o lapso temporal às vezes é muito grande. E querendo ou não atrapalha, né? Ao invés de facilitar, termina atrapalhando o encaixe das peças, né? Parece que vai pegando uma poeirinha ali e as peças já não se encaixam tão bem, né? Eu já fui fazer uma reprodução numa rua que virou um viaduto. Não tinha mais a rua, eles desmancharam a rua, fizeram um acesso a um viaduto. Como é que eu vou fazer? Não tem, às vezes uma vistoria num imóvel, que era um imóvel mais antigo, tem um prédio.
Aí eu vou ver a condição de acesso, de queda da vítima. É um prédio, não existe mais nada. Então, tem vezes que se torna impossível, tem que fazer que às vezes pela fotografação, aí você tem que pedir todos os negativos, todas as fotos que foram tiradas, porque nem sempre o perito utiliza todas as fotos no laudo. Né? Então, às vezes, você tenta fazer um trabalho indireto para ver se a gente consegue resolver o problema. Mas às vezes não dá, às vezes se torna impossível. Você não tem que fazer uma análise com precisão de um lugar que não existe mais. Acaba até perdendo o sentido do trabalho. Em que momento, Ricardo, em que momento você já tinha ciência de que esse caso era um caso que ia ser de repercussão? Porque quem está de plantão, né, eu estou há 12 anos, então parece que às vezes alguma coisa é pequena e vai se desdobrando, vai ganhando um volume. Nesse caso, claro, o que me aconteceu? A minha chefe, que ela, de uma certa forma, ela foi acionada, então ela falou, olha, parece que é um empresário que está desaparecido, que tem que ser mantido sigilo, porque não existe ainda a comprovação técnica, né? A comprovação de que ele teria sido realmente executado pela esposa. Então a minha chefe me deu assim uma determinada condição, tipo assim, ó, sigilo, você não pode falar com ninguém, você não pode tem que manter em segredo tudo que você vê lá nesse trabalho que você vai fazer. Então, se uma chefe está pedindo esse tipo de sigilo, você já imagina que deve ser algum empresário grande. Quando você chega num apartamento daqueles, você tem certeza. Entende? O negócio era muito monstruoso, é indiscreto, não tem como. Para você ter uma noção, Tabosa, diante da reforma, o escritório dele, no andar no piso inferior, era para ser um dormitório. Ele fez o escritório dele. E os dormitórios, inicialmente na planta, eram todos suítes, com banheira. Todo dia dormia aí em um quarto diferente, né? Daria para fazer quase isso. Aí ele pegou, nesse escritório, ele pegou a porta do banheiro, tirou a porta, botou uma porta de ferro e fez ali um bunker para guarda de armas. Né? Não era um cofre, era um banheiro com banheira. Deitado na banheira, só arma longa. Na banheira, encostado na parede, só arma longa. Depois, mas não sei quantas armas curtas. Depois ele fazia coleção de facas. Então, quer dizer, o cara tinha um arsenal. Quando nós fomos lá a segunda vez, acho que ficaram uns 3, 4 policiais fazendo o levantamento do armamento deles. Ficaram mais de 3 horas lá catalogando. Trancado no escritório lá, ninguém entra, ficaram 3, 4 policiais lá umas 4 horas. Para você ter uma noção do que ele tinha de armamento, de munição, peças. Então, estava preparado para uma guerra, né? Com certeza. Ali ele estava preparado para uma guerra, né? E os dois eram bons de tiro, né? Os dois eles iam para essas fazendas de caça e tem foto com animais silvestres, animais com javali, com cervo, com outros animais que eles abatiam dentro dessas fazendas e não é fácil. Ela explicava que não pode se acertar o tiro na cabeça, senão você não pode embalsamar, então tem que ser uma parte do corpo. Então, quer dizer, alguma coisa assim bastante peculiar, né? Mas assim, só pelo tamanho do apartamento a gente sabia que ia dar encrenca, vamos dizer, esse caso. Eu fiquei feliz porque você teve um apoio aí de uma equipe dos policiais que foram fazer essa catalogação das armas, né? Não, graças a Deus. Porque quando o que me aconteceu?
Eu fui, isso aí teria sido na quarta-feira. O meu objetivo, fui preparado, eu fui com outros peritos, eu fui com uma equipe fomos numa equipe de 3 peritos, 3 fotógrafos, mas acho que 2 ou 3 desenhistas. Então o pessoal os desenhistas era responsável por fazer todo o levantamento topográfico do apartamento e fazer a filmagem. E os fotógrafos auxiliando para fazer a maior documentação possível do caso. Acho que foi tirado sei lá quantas mil fotos. Porque eram 3 e não paravam de fotografar. E a fotografar uma cena era flash de tudo que é lado. Entende? Porque realmente a gente queria uma boa documentação, que não faltasse nada de documentação fotográfica, né? Para que pudesse ser elaborado o laudo. Então fomos em 3 peritos. Eu fui encarregado, né, que já estava envolvido no caso. Foram mais 2 peritos trabalhando junto e 3 fotógrafos. A principal, que seria a Thelma, que é uma pessoa que eu conheço há 25 anos, né, uma excelente fotógrafa, e mais outros 2 fotógrafos para acompanhar, para poder fazer uma equipe assim vamos falar assim, de substância, né, que o caso exigia. Então fui também muito bem assessorado por essa equipe. Sim. Eu vi até que a Thelma se chateou com o posicionamento da minissérie, né? É uma queixa de muitos participantes e muitas pessoas que assistiram a minissérie que foi lançada agora recentemente na Netflix, dizendo que romantizaram demais, né, um crime tão bárbaro quanto esse, né? E aí eu vi que ela tinha até se posicionado com relação a isso. Agora, e quanto ao luminol, depois que ela fala, né, como é que vocês se direcionaram, ou se vocês conseguiram encontrar, inclusive, vestígios realmente de sangue, porque eu acredito que ela limpe também, né? Então, o que aconteceu? A parte de cima do apartamento nós já havíamos trabalhado vamos dizer, foi na quarta, na segunda-feira. Então na parte de cima estava limpa, não tinha nenhum resíduo. Com a reprodução simulada, onde ela deu uma descrição, posição que foi deslocado o corpo do Marcos, o que acontece? O hall de entrada era de granito, né? Então, vamos dizer, o granito em si você consegue limpar, mas o rejunte do granito não. Então, vamos dizer, no degrau do granito, nos rejuntes do granito, foi levantado o resíduo de sangue. Aí ela passa por essa sala onde tem o bar, que é piso de madeira, tá bom? Né? Não é esses sintéticos, é madeira. A madeira é porosa. Então ela falou que ela levantou o tapete dessa sala para puxar o corpo. Então eu pude ver que na reprodução simulada, ela puxou o tapete mais do que no dia que ela realmente arrastou, porque dava para ver o limite do tapete onde ela havia deixado. Entende? Então na madeira ficou resíduo, na borda dos rodapés de madeira ficou resíduo, né? Então toda a parte depois ela leva ele para o dormitório a suíte de hóspedes, né? Que era no pavimento inferior, né? Aí ela leva ele para lá. Então foi encontrado resíduo nos rejuntos, foi encontrado resíduo no rodapé, e teve um resíduo numa parede que foi assim para nós assim bastante interessante, que a parede a olhos nus, né? Estava extremamente limpa, branquinha, e com a aplicação do luminol era possível até observar o movimento de limpeza dela com um pano. Então, claro que ficou a imagem no dia. Então, assim, ficou até bem didática, né? Esse tipo de ilustração. Onde teria provavelmente durante o seccionamento do Marcos, teve uma gota de sangue ou alguma coisa, e no limpar ela esparramou assim, mas ficou quase que para nós, né?
peritos quase que uma obra de arte ali, né? Pelo menos a gente, né, quando acontece esse tipo de situação, a gente vibra, ali, tá provando, né? Isso. Então é uma vibração da equipe. Não é uma amarração, né? Agora, não sei se como foi a discussão, mas em um dos relatos existentes fala que há uma mancha de sangue ou um material coletado de uma pessoa do sexo masculino não identificado. Isso bate realmente? Teve isso no meio do caminho? Sim. O que me acontece? Eu, de cautela, como eu estava utilizando o luminol, eu fiz ao todo 32 coletas de material para exame de DNA. Então eu pegava em alguns momentos onde tinha realmente o luminol reagindo e outras próximas onde eu não tinha ainda colocado o luminol, para eventualmente se eu tivesse algum resíduo de substância, né, hematóide. Então eu fiz ao todo 32 coletas ao longo de todo o trajeto que ela fez com o Marcos. Então até para quem é perito, né, também ele ter isso aí como um alerta. Às vezes você coleta onde reage luminol, só que o luminol nem sempre você consegue um positivo, entende? Então eu fiz 32 coletas, 16 delas onde eu tinha luminol e 16 delas próximas onde eu ainda não havia aplicado luminol. E dentro dessas coletas apareceu uma identificação de um DNA de uma terceira pessoa, que não era nem o Marcos Matsunaga e nem a Elise, né? Então realmente teve aquela situação de uma terceira pessoa que estaria ali no deslocar do apartamento. Agora, botando mais um tempero nessa história, o luminol, né, eu não sei se você já, nessa época, usava esse formato do Blue Start, né, que já é uma mistura que solubiliza fácil, que tem um tempo aí de observação mais prolongado do que a própria solução apenas com luminol, né? Ele fala na possibilidade de revelar, né, material, no caso aí de sangue, que possa estar aí nesses últimos anos, né, para trás. Ele fala até de 10 anos, né? Eu acho que é um negócio muito extremo, mas poderia ser de alguma coisa muito antiga, né? Não, então, o que acontece? Dentro disso aí, vamos dizer, claro, existe essa possibilidade, com certeza existe, porque eu não consigo datar vamos botar de uma forma, essa contaminação, essa terceira pessoa. Infelizmente, no luminol ou no exame de DNA, eu não consigo determinar o tempo, né? O que fica é uma posição de uma terceira pessoa que foi levantada tecnicamente, então não há o que se discutir com relação a isso, mas é um ponto de partida para uma investigação. É nesse ponto que eu acho que é interessante essa determinação. Então, se tem alguma outra coisa, pode ter alguma terceira pessoa, ou no dia, ou antes, ou até depois, porque o local também não foi preservado, né? Ela continuava morando lá e tendo suas atividades dentro do apartamento, então poderia até ter uma contaminação posterior ao crime. As técnicas ainda não me permitem colocar esse resíduo de uma forma temporal, né? Mas eu acho que é uma base para uma investigação. Se foi identificada uma terceira pessoa tecnicamente, eu acho que cai, por isso que dentro do HPP, a equipe de perícia, como trabalha com homicídios de autoria desconhecida, é nesse ponto que a gente trabalha com uma equipe de investigação, onde vai o delegado de polícia, vão os investigadores de polícia, que acompanham todo o trabalho pericial. Então de uma forma tudo junto, onde aquela coisa que você consegue identificar no local, de imediato já é passado para a autoridade.
Isso é muito ele bom. ter uma noção daquilo que você está vendo tecnicamente, para ele determinar, começar a poder determinar a investigação, né? Então, por isso que se trabalha dessa forma junto, é claro. É difícil você ter em todas as cidades esse ritmo, em função do volume da população, volume de crime, as distâncias. Tanto é que em São Paulo existe somente na cidade, na capital. Nem grande São Paulo já funciona de uma forma diferente. Isso aí é uma particularidade da cidade de São Paulo, com as equipes especializadas. É muito bom. As equipes especializadas fazem com que o trabalho fique bem engajado, né? E a engrenagem, ela funciona muito melhor, né? Essa engrenagem. Ô Salada, nesse caso, explica para o pessoal um pouquinho o que é uma reprodução simulada, em que momento é solicitada uma reprodução simulada, quem faz parte de uma equipe de reprodução simulada, né? Quanto tempo demora para fazer uma reprodução simulada, quanto tempo demora aquela hora que o perito chora e a mãe não vê, que é para fazer o laudo, né? Olha, inicialmente, vamos dizer, a reprodução simulada. Ela é uma ferramenta técnica que é utilizada para ilustrar de uma forma mais ampla, né, o desenrolar de um crime. Porque o que acontece? Quando você faz uma perícia de um local de crime, a gente faz toda aquela análise, todo aquele levantamento, mas do cenário final. A gente não representa dentro do nosso laudo, embora muitas vezes a gente consegue dar uma dinâmica, que a gente pode estar próximo ou afastado da dinâmica real, de certa forma, em função do que a gente consegue observar no local. Então é um pouco subjetiva, que cada perito pode ter um olhar mais crítico, mais analítico, em função da sua experiência, em função dos vestígios. E você, numa reprodução simulada, você vai ouvir as versões das pessoas que estão envolvendo. Às vezes é de uma vítima, às vezes é uma testemunha, às vezes é do autor, né? Então você vai concatenar todas essas versões. O que é viável, o que não é. Então a gente reproduz aquelas cenas antes do crime. Aqueles momentos anteriores, em que o momento que o meliante entra numa casa e vai atirar no morador, e o morador da casa consegue reagir, porque ele tinha uma arma próxima e ele acordou com o barulho, qual foi a movimentação, o que ele viu, né? E não simplesmente, muitas vezes, aquela documentação final. Então é todo um histórico, toda a dinâmica do local e a viabilidade dessa dinâmica. Então, vamos dizer, no caso da Elise, em particular, um detalhe. Ela fala que atirou no Marcos a 1,92 m. Todo perito sabe que essa distância não existe resíduo de disparo. Para arma curta. Arma normal, arma curta, não existe resíduo. Pode ser com algum fuzil específico, até pode ter algum resíduo. Mas no caso do Marcos, era um resíduo de tatuagem, numa forma bastante concentrada, para uma arma 380. A gente sabe que isso aí seria 20, talvez 30 centímetros no máximo, até para dar aquele agrupamento do resíduo de tatuagem. E não 1,92 m. No momento que ela pega e me diz que é 1,92 m, e eu tenho, pelo laudo do médico legista, que tem zona de tiro a curta distância, foi o que aconteceu na audiência de instrução. O promotor me pergunta assim, é compatível? Eu falei, não. Ele aconteceu lá. Não sei. O que eu posso afirmar é que não é a história que ela está contando. Isso eu posso afirmar para o senhor. Agora, o que aconteceu só ela sabe. Estavam os dois no apartamento, ele está morto, ela está viva. Quem sabe a história é ela. Agora, o que ela conta, eu afirmo, não é verdade, ela está mentindo. Né? Então, parte dessa, voltando um pouco para o seu comentário, essa glamorização
da Elise, é porque não conta as mentiras que ela deu. Só fala que o Marcos era violento, que traía. E eu tenho a minha opinião. Você está no relacionamento e não dá certo, você para. Você não elimina o teu problema desse jeito, senão vai começar a ter homicídio a rodo. Né? Olha, não estou me dando bem com a minha mulher. Você vai lá e pau. A mulher, não estou me dando bem com o meu marido. Ela vai lá e pá, mata. É uma forma mais rápida de liquidar o assunto. Mas não pode ser assim, né? Então, quer dizer, essa glamorização que foi feita nessa matéria, essa infeliz inversão de valores, né? Que ela se tornou uma vítima e ele um algoz implacável, né? Eu acho que é uma vitimização infeliz do pessoal que dirigiu esse, não vou dizer nem documentário, vou dizer essa fantasia, que se é documentário tem que trazer a verdade, e eu acho que não tem verdade naquilo. Fala até ela diz até na própria minissérie, né, que tem segredos que ela vai levar pro túmulo, né? Então se ela está dizendo isso, está dizendo que ela mentiu. Ela diz que ela em outras palavras, ela disse: eu sou uma mentirosa. O que eu contei para vocês, não vou contar a verdade. E tem um monte de gente que está glamorizando ela como uma vítima. Vítima foi ele. Não estou dizendo que ele estava certo nas atitudes dele. Mas no homicídio, ele foi a vítima. Isso é indiscutível. Tanto é que ele está morto e ela está viva. Não está bem? Separa, cada um pro seu lado, dá para viver. Agora, eliminar o problema dessa forma, eu acho meio cruel. Né? Eu brigo com a minha esposa e mato ela, porque eu briguei com ela. Não tem sentido, é absurdo. Durante a reprodução, salada, a Elise, como é que era o comportamento dela? Ela se negou a fazer algum ponto específico da reprodução simulada? Ela, como é que foi, né? Porque esse ponto já aí de não concordância da distância, você deve ter colocado para ela: olha, você atirou daqui, ela colocou, não, no final do corredor. E aí, existe esse embate no primeiro momento? Explica para o pessoal como é que é o comportamento, né, como é que é a conduta do perito quando vai fazer a reprodução, em que o acusado ou a acusada, nesse caso específico, está fazendo parte também, né? Ela pode se negar, mas ela participou, não foi? Sim, então, o que acontece? Diante do termo da composição do laudo, o perito coloca que é uma reprodução simulada com base na versão apresentada ou narrada pela tal pessoa. Então eu tenho que fazer a minha reprodução exatamente o mais fiel possível do que ela está me dizendo. Esse é o papel do perito. Se ela me narrar que ela subiu pelo prédio, pela parte de fora, eu vou colocar na reprodução simulada que ela me diz que ela subiu pela parte de fora do prédio. Esse é o meu papel, é documentar o que ela está falando, o mais fiel possível. Agora, os comentários depois, né, as minhas observações depois, a minha lógica depois, isso aí eu faço, independente da narrativa da pessoa. Então, se ela me diz, como foi o caso, que ela tirou 1,92 m, eu coloquei exatamente, fiz a medição com o desenhista, né, com uma trena eletrônica, entre a boca do cano e a região frontal de Marcos, do policial que estava representando o Marcos, deu 1,92 m. É essa distância que eu vou colocar no laudo, que ela me disse que ela tirou. Agora eu coloco no laudo que essa distância que ela tirou é impossível deixar um resíduo de zona de tatuagem. Aí a minha observação. Agora no corpo do laudo eu tenho que ser fiel às palavras dela. Depois é que eu vou fazer a minha parte. Bom,
Uma discussão também que se tem são coisas que algumas pessoas colocaram, inclusive está em alguns textos jornalísticos, duas lacunas que sentiram falta, que era do objeto utilizado como instrumento, né, a faca ou faca peixeira, o que é que ela utilizou, se isso foi recuperado, e também as malas, né, aquelas malas que ela sai com o corpo, depois aquelas malas desaparecem. O que é que ela fala com relação a isso, né? Então, ela fala que foi se eu não me engano, ela fala que foi num shopping e descartou a faca e as malas em alguma caçamba de lixo, de reforma, alguma coisa nesse sentido. Então os objetos foram descartados. Aí vamos dizer, até a parte da confissão dela passou uma semana, né, aproximadamente, uma semana, 10 dias, isso aí nunca mais foi achado, né? Embora foi feita a tentativa de se achar, mas vai para um lixão é impossível. O que se tinha do instrumento, segundo a Elise, realizou dentro da coleção do Marcos, uma faca de cerâmica, que ela tinha a propriedade de não perder o fio, né? Então uma faca que não haveria necessidade de ser afiada, entende? Isso aí por um longo período de uso. Isso aí foi uma informação dela, né? Se questiona um pouco, porque até o próprio médico legista fala que a pessoa que fez parte das secções seria alguma pessoa que teria conhecimento da área, porque ele não fez simplesmente o seccionamento dos membros, ele dessecou as cartilagens de uma forma que não houve osso lesionado, não houve nenhuma lesão óssea nem nada, no desmembramento das partes inferiores do corpo. Nas partes superiores, teria sido feita, teoricamente, por uma pessoa sem conhecimento, pela forma que a pele e as juntas foram esgaçadas, né? Então, totalmente incompatível com a lesão da região abdominal e dos joelhos da vítima. Então, por isso o questionamento do legista, que ele fala no laudo, que o trabalho de secção do Marcos foi realizado por pelo menos 2 pessoas, né? No levantamento no levantamento do local, embora que, como você mesmo já colocou, né, não foi preservado, até porque no primeiro momento era de conhecimento ignorado, né? Estavam todos apenas na busca do desaparecimento, né, do Marcos, e é possível descartar essa hipótese de uma terceira pessoa, porque parece que a versão ou a visão para se descartar a participação de uma terceira pessoa é o vídeo dela descendo sozinha o elevador, né? Mas isso por si só não significa que ela estivesse sozinha ou que ela não possa ter tido ajuda. É que assim, ó, os elevadores possuem câmeras, o acesso pelo pátio da entrada, pela portaria, possui câmera, a saída do estacionamento possui câmera, a escada não possui câmera, o pátio de estacionamento não possui câmera. Então, quer dizer, como entrar? Se ela entra num veículo, alguém entra num veículo dentro sem ser notado dentro da garagem, tem como se deslocar dentro da garagem até as escadas. O sistema de escadas não possui câmeras, só os elevadores. Pode subir, vamos supor hipoteticamente, a pessoa sobe até o 7º andar, sai do elevador e sobe mais 3, 4 andares pela escada. Pode ser? Pode. Por que não? Quer dizer, essa parte, eu estou levantando uma situação hipotética, né? Sim. Essa parte caberia à investigação atrás dessa situação. Agora, tecnicamente existe a possibilidade, né? Pela diferença de corte, o legista levanta
que foram pelo menos 2 pessoas, pela diferença dos cortes. Né? E aí se junta a diferença dos cortes, se junta a presença de uma mancha em um dos quartos, né, do cômodo da vítima, assim, são hipóteses, né, e dependendo também do tipo do corte, porque pensando agora, né, como eles caçavam, eles tinham talvez alguma experiência nesse desmembramento dos animais que eles caçavam, não sei o quanto eles faziam isso, né? O que eu conversei com médicos legistas, porque assim, ó, eu tenho uma experiência, aquilo que eu não sei eu vou buscar atrás, né? Sim. Então o médico legista fala que, ou vamos dizer, um joelho de um ser humano é completamente diferente de uma pata de um animal. Pode desmembrar? Pode. Mas muito, muito, muito dificilmente ele vai praticamente dessecar sem causar nenhuma lesão óssea, nenhuma lesão em nada, principalmente de uma articulação do joelho, vamos botar assim. Então tem que ser uma pessoa que teria um conhecimento na área. Porque se eu, vamos dizer, tipo, eu desmembro uma galinha, mas eu não corto a junta bonitinha como ela tem que ser, eu pego a faca e pá! Né? Cortei. Agora para desossar, cortando os nervinhos que juntam os ossos, pelo que o médico legista narra, né? Eu não faço. Entende? Então aí varia da opinião do legista. Outra coisa que o legista fala é que a secção abdominal, a pessoa separou os órgãos nobres para cima e os não nobres, intestinos e alças para baixo. E durante a secção, a pessoa não fez, falou assim, olha, a pessoa não fez uma lesão em qualquer alça intestinal, né? Pelo que eu não sei, mas pela forma que o legista me narra, deve ser alguma coisa meio difícil de se fazer. Entende? Eu não saberia medir essa dificuldade, mas o legista me dá essa condição. Nossa, deve ser alguém que entende. O legista está dando essa dificuldade, então a pessoa que fez deve manjar disso aí, né? Então é uma situação a ser avaliada. Embora tenha, vamos colocar, foi aberto um inquérito para investigar. Essa terceira pessoa no dia, até onde eu sei, não se encontrou nada e foi arquivado. Sim. Né? Até onde eu sei, não acompanhei a investigação. A Elise, durante a reprodução simulada, ela se nega a participar de alguma parte? Ou ela vai em todas as etapas e se compromete e fazer a versão dela, né, ser mostrada ali? Não, ela teve 2 preocupações. Uma que é, como nós estávamos filmando toda a reprodução, ela pediu para que a representação do momento do esquartejamento do Marcos não fosse filmado. Entende? Ela não se importou que fosse fotografado, mas não queria que fosse filmado. Aí ela falou com o advogado fez esse pedido para o Dr. Mauro, e de uma certa forma isso aí não iria modificar todo o trabalho que estava sendo feito. Então não teve por que não atender esse pedido, né? E uma outra coisa, até que aí sim causou uma certa curiosidade na gente, que nós estávamos pegamos algumas malas e estávamos colocando peso nas malas para poder ela ver se ela conseguiria fazer no tempo que estava entre a saída do elevador e a saída da garagem com o carro, ela levar as malas do elevador, botar dentro do carro em condição de sair, né? Ela até conseguiu em menos tempo, curiosamente. Mas o que chamou a atenção foi que quando a gente estava colocando peso, saco de arroz, saco de feijão, saco de açúcar, acabou os pesos, nós pegamos uma caixa, né? E ela, não, pegaram essa caixa da onde? Não, ali do canto. Não, tira, isso aí são vinhos. Essa caixa vale mais de 18 mil reais. E tivemos que tirar a caixa de vinho
porque a gente estava fazendo para botar peso, porque ia causar algum risco, né? Essa caixa de vinho dentro de uma mala fazer peso para ela levar. Então aí demonstra de toda essa situação, ela já estava presa, né, por temporária, ia voltar pro distrito, o advogado acusado de homicídio, ia ter preocupação com uma caixa de vinho. Pois é, realmente. Podia ser danificada, né? Podia ser danificada durante o trabalho. Seria difícil danificar, mas na cabeça dela poderia ser danificada. Essa preocupação dela, né? Vamos botar assim, quase que uma futilidade para ela no momento, né? Pois é. Eu olhei aqui, Ricardo, na hora, falta 1 minuto para as 10. Esse negócio passou rápido demais aqui. E você mesmo. E eu queria agradecer aí, tá? O pessoal falando aqui, excelente explanação do caso, muito top, parabéns pelo trabalho, foi excelente, né? Tem um monte de comentário aqui, o pessoal elogiando bastante aí a sua colocação e a narrativa, né, dos acontecimentos, e que faz toda a diferença, né, de quem foi e de quem faz, né? Você já faz isso. Aqui em Pernambuco a gente tem a doutora Vanja, perita criminal, ela conheço a Vanja. Ela é a nossa referência nas reproduções simuladas. Já participei, inclusive, de trabalhos com ela, casos de repercussão nacional também. E isso é muito bom quando a gente encontra colegas como você, né, que tem essa bagagem e nessa mala, o que você precisar de ferramenta, você vai tirar a ferramentazinha e vai dizer, olha, essa aqui agora, usa essa, né? E a reprodução simulada tem muito disso, de tentar trazer detalhes, e como você colocou aí, esse detalhe do peso nas malas, para ver se o tempo de deslocamento era semelhante ou compatível, né? De repente, imagina que ela não conseguisse nem levantar uma dessas malas, já ficava estranho, né? Então, para as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo aí, né, isso é o papel fundamental aí da reprodução simulada, testar hipóteses, né, e testar as narrativas que são dadas, que estão aí, né, no processo. E com isso eu quero agradecer demais aí a sua participação, gostei demais. Se quiser mandar um abraço aí, o pessoal tá chamando, falando aqui, espetacular, tal. Meninas que estão na monitoria aí, coloca aí o @ do Ricardo Salado para o pessoal seguir também e acompanhar esses e outros trabalhos que ele tem aí de excelência dentro da perícia criminal, representando e levando essa bandeirinha aí da perícia criminal para todo canto que ele vai. O homem tá muito solicitado, entendeu, pessoal? Todo dia é dia de live dele. Não, tá corrido. Mas vamos primeiro agradecer a oportunidade e, de uma forma, ter a oportunidade de estar aqui, de expor o nosso trabalho, que a gente faz assim com tanto amor, com tanta realização, né? Porque, como se diz, trabalhe numa coisa que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar, entende? Sempre é o prazer da gente atender o local, de repente conseguir esclarecer em função do nosso trabalho. E é importante eu tenho a minha realização profissional, eu sempre falo isso, como perito criminal. Já trabalhei como engenheiro, mas a perícia criminal realmente é algo fantástico, incomparável. Quero deixar registrado aí um abraço para Kleber Miller, tá por aí, né? E a comunidade de aglomerados de todo o Brasil que está acompanhando esse caso. E a palavra-chave, tá, pessoal? A palavra-chave hoje dessa live vão ser 2 letrinhas. RP, de reprodução simulada, em homenagem aí à nossa live, tá? Então, a palavra-chave para colocar no formulário de presença da live com o Ricardo Salada, falando sobre levantamento e análise da cena de crimes e reprodução simulada dos fatos, no caso da Elisa Matsunaga, RP, tá? Então, daqui a uns 5, 10 minutinhos, o formulário já vai estar disponível. Quem tiver dificuldade, tem um link lá na minha bio que vai falar com o WhatsApp da equipe, e aí vocês podem solicitar também o formulário, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Espero, em outros momentos lhe encontrar, inclusive pessoalmente, para a gente bater um papo, conversar.
E saiba que qualquer coisa que precisar, estou disponível aqui em Pernambuco. Tá bom, meu amigo? Da mesma forma que em São Paulo. Um abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.